Algumas histórias começam com luz e outras com silêncio. Esta começa nos instantes quietos que seguem um adeus, na dor deixada por uma voz que já não chama, na quietude de um lar onde um dia morou o riso. A história de Clara não é apenas sobre perda, é sobre os espaços que carregamos dentro da gente, aqueles que ecoam quando tudo ao redor se cala. É sobre encontrar um caminho de volta, não para o passado, mas para si mesma. Feche os olhos, respire fundo. Deixe que as palavras te conduzam. Esta é Quando as Luzes se Apagam. Clara sempre acordava antes do sol. O despertador tocava às 5h30, como um lembrete insistente de que o mundo já havia começado a girar. Mas quase sempre ela já estava de pé antes disso. Havia algo naquele instante entre a noite e o dia que a chamava, como se o silêncio ainda adormecido do mundo permitisse, por um breve momento, que ela respirasse com leveza. Aquela era a única hora em que não era mãe, filha, funcionária, nem sobrevivente. Era apenas Clara. O apartamento estava mergulhado em penumbra. Apenas os vultos dos móveis se desenhavam no escuro, e o rangido do piso de madeira sob seus pés era o único som a romper o silêncio. Esse pequeno ritual matinal, acordar antes de todos, caminhar com cuidado, escutar o som da própria respiração, era o que mais se aproximava de paz na vida de Clara. Um intervalo sagrado entre o ontem e o agora. O apartamento era pequeno, espremido entre outros tantos num prédio antigo no subúrbio. Tinha 2 quartos minúsculos, paredes descascadas que revelavam camadas de tintas passadas e um cheiro persistente de mofo que se concentrava perto da lavanderia, como um visitante indesejado que nunca ia embora. O prédio inteiro tinha aquele mesmo odor, misto de vida e abandono, de sonhos antigos deixados em caixas que ninguém mais abria. Mas, apesar da modéstia, ou talvez por causa dela, Clara mantinha tudo em ordem, com uma disciplina quase reverente. As prateleiras estavam sempre alinhadas, as roupas dobradas com capricho, os brinquedos do Miguel dispostos cuidadosamente na caixa azul ao lado da estante. Cada detalhe da arrumação era quase uma oração. Era como se, ao manter as coisas em ordem, Clara conseguisse evitar que o caos do mundo lá fora invadisse aquele espaço frágil que ainda podia chamar de lar. Na cozinha, o velho rádio de pilha repousava sobre o balcão, ao lado da garrafa térmica encardida. Ligado num volume baixo, emitia as notícias abafadas de uma emissora local misturadas ao chiado leve da interferência. Clara gostava desse som. Era como ter companhia sem precisar conversar. Como uma presença discreta que apenas existia sem pedir nada em troca. Ela preparava o café em silêncio, aquecendo a água no fogão com a chama baixa, já ciente do ponto certo antes mesmo de olhar. Era um gesto automático, aprendido no compasso das repetições. Enquanto passava o pó no coador de pano, já gasto, com manchas que resistiam à lavagem, cruzava o corredor com passos leves para não acordar sua mãe, Dona Elza, que dormia mal, na verdade. Nos últimos tempos, o sono da mãe vinha aos pedaços, intercortado por murmúrios e idas ao banheiro. Às vezes ela ouvia conversar com alguém invisível no meio da noite, chamando por nomes que pertenciam a um passado distante. Outras vezes, apenas o silêncio. Um silêncio diferente, pesado, como se a mente de Elza flutuasse em algum lugar entre os dias. Havia algo doloroso em ver a mulher forte que um dia sustentava uma casa inteira com as próprias mãos, agora se perder em lembranças. Dona Elza, que ensinou a Clara a lavar roupa em bacias, a escolher o arroz bom no mercado e nunca deixar o feijão queimar, agora se esquecia do dia da semana, do nome do neto e às vezes até do próprio. O banheiro era pequeno, apertado o suficiente para que Clara tivesse aprendido a se mover ali quase como uma dança. Clara ligava o chuveiro devagar, esperando que a água aquecesse.
Quando os primeiros jatos mornos tocaram sua pele, Clara fechou os olhos e deixou o vapor envolvê-la. Por alguns minutos, fingia que o mundo lá fora não existia. Fingir às vezes era tudo que restava. Às vezes ficava mais tempo do que precisava ali. Não por vaidade, mas por alívio. O banheiro era o único espaço em que podia chorar sem ser interrompida, onde as lágrimas se misturavam com a água quente e o som do chuveiro abafava qualquer dor. 3 anos. Era o tempo que separava Clara daquele telefonema. Chegou às 3 da manhã. Ela ainda se lembra do toque do telefone, agudo, insistente, cortando o silêncio da madrugada como uma lâmina. Do outro lado, uma voz séria, distante, disse as palavras que ainda ecoavam em sua memória. Acidente de moto. Depois disso, o mundo se embaralhou. Ela só teve tempo de vestir o primeiro casaco que encontrou, calçar os chinelos sem meias, agarrar Miguel, então com 4 anos, e correr para o hospital. O coração latejava forte no peito, como se quisesse rasgar a pele. Na sala de espera, tudo parecia em câmera lenta. O cheiro de desinfetante, os rostos sem nome, o tic-tac do relógio. Quando o médico saiu sem olhar nos olhos dela, Clara soube. Não houve necessidade de palavras. Só então ele disse. E o mundo deixou de fazer sentido. Na semana seguinte, enterrou o marido e a última parte de si, que ainda acreditava que a vida podia ser previsível. Desde aquele dia, Clara seguia em frente, porque precisava, porque Miguel precisava, porque Elsa precisava. Não havia espaço para parar. O luto era silencioso, vivido entre as prateleiras do mercado, nos corredores da escola, nas filas do banco. A saudade de Davi era uma presença constante, como uma sombra que não fala, mas nunca vai embora. Havia dias que ela jurava ter ouvido o barulho das chaves dele na porta, dias que sentiu o cheiro do desodorante dele em alguma rua, ou o timbre da voz em alguém que passava. Mas era só a saudade, brincando com os sentidos. Às vezes cruel, às vezes necessária, como um lembrete de que ele foi real. Agora Clara dividia aquele pequeno universo com Miguel, seu filho de 7 anos, e com sua mãe. Dona Elsa tinha dias bons e dias ruins. Em alguns momentos ela ria de lembranças antigas, falava do passado como se fosse ontem. Em outros se confundia. Chamava a Clara de minha irmã ou perguntava pelo pai, já falecido há décadas. E havia dias em que simplesmente se calava, encarando nada com olhos úmidos, como quem tenta agarrar uma lembrança que escapa entre os dedos. Naquela manhã de quarta-feira, o céu ainda estava escuro. Uma brisa fria entrava pela fresta da janela. Clara ouvia o estalar da manteiga na frigideira quando ouviu o arrastar preguiçoso de chinelos pelo corredor. Miguel apareceu na cozinha com os olhos semicerrados, cabelo desgrenhado e o uniforme escolar já vestido, amassado, desalinhado. A mochila pendia de um ombro só, quase caindo. "Mãe, você vai trabalhar hoje?" perguntou, sentando-se à mesa, a voz ainda rouca do sono. Clara virou-se devagar, com a faca ainda suja de manteiga na mão. Observou o filho por um instante, tentando decifrar a pergunta que escondia, depois respondeu com ternura. "Vou, meu amor. Todo dia, lembra?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando fixamente a toalha plástica da mesa, aquela com desenhos de frutas desbotadas pelo tempo. Seus dedos brincavam com a lasca solta no canto da madeira. Então disse, sem levantar os olhos. "A professora me chamou de distraído. Disse que pareço estar em outro planeta." Clara se aproximou e se ajoelhou diante dele. Ajeitou a gola da camiseta com mãos leves, como quem tenta reorganizar não só a roupa, mas o próprio mundo do menino. "E você tá mesmo?" Miguel pensou por um momento. Seus olhos castanhos pareciam mais escuros naquela luz tênue. "Talvez. Lá é mais calmo." Ela sorriu, mas não com os lábios. O sorriso estava nos olhos, no gesto de alisar os cabelos dele com os dedos. Era um sorriso triste, quase imperceptível, desses que se aprende a fazer quando a vida pesa demais. Ela colocou o pão no prato do filho, mesmo sabendo que ele não comeria tudo. Depois olhou pela janela. O céu ainda carregava o azul escuro da madrugada. Ainda era cedo demais para tanto peso.
O supermercado onde trabalhava ficava a 3 pontos de ônibus dali. O seu turno começava às 7. O caminho era o mesmo todos os dias. O ônibus lotado, o cheiro de café e suor, o zumbido dos motores, os fones de ouvido abafando a realidade com alguma música esquecível. Lá, no caixa número 4, Clara passava horas dizendo bom dia, crédito ou débito, tem o CPF na nota, com um sorriso mecânico sustentado pela força do hábito. Não havia tempo para pensar, nem para sentir. Mas naquela manhã, por alguma razão, Clara sentiu. Sentiu o peso nos ombros mais do que de costume. Sentiu a ausência de Davi no cheiro do café, no chinelo torto de Miguel, na xícara lascada que ele usava sempre. Sentiu uma solidão antiga, funda, que mesmo rodeada de gente parecia gritar em silêncio. E então, por um instante, deixou-se ficar ali, apenas respirando, apenas existindo. Miguel comeu devagar, mastigando sem pressa, como se o tempo ali fosse feito de outro tecido, mais lento, mais denso. Clara observava cada gesto dele com ternura velada, como quem tenta guardar em segredo cada pequeno instante. Quando ele terminou, limpou a boca com a manga da camisa e, antes que ela pudesse repreendê-lo, já estava de pé, arrastando a cadeira de leve. Ela ajudou a ajustar a mochila nos ombros dele e lhe entregou uma banana, mesmo sabendo que provavelmente voltaria intacta no fundo da mochila. Era um gesto mais simbólico do que funcional, como se ao colocar uma fruta nas mãos do filho, estivesse oferecendo proteção, afeto, alguma forma silenciosa de amor. Na porta, Clara se abaixou e ajeitou o cadarço frouxo do tênis dele. Vai com calma na hora de atravessar a rua, disse baixinho, com aquela voz de mãe que mistura cuidado e rotina. Miguel assentiu. Depois a encarou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Apenas deu um beijo rápido na bochecha dela e saiu, descendo as escadas com passos ainda sonolentos. Clara ficou parada por alguns segundos diante da porta aberta, vendo-o desaparecer corredor afora, ouvindo o som das escadas rangendo sobre seus pequenos pés. Só quando ele cruzou o portão do prédio, ela fechou a porta devagar, como fechando um capítulo do dia. Respirou fundo. Ainda tinha alguns minutos antes de sair também. Vestiu o uniforme do supermercado. Calça preta, blusa polo com a logomarca gasta e o crachá com a foto desbotada de um tempo em que ainda sorria com mais facilidade. Prendeu o cabelo em um coque simples, passou um batom discreto e recolheu os utensílios da pia, como se arrumar a cozinha fosse uma forma de também arrumar o coração. No quarto dos fundos, ouviu um murmúrio vindo da mãe. Espiou pela porta entreaberta. Dona Elsa ainda dormia, o rosto enrugado meio virado para a parede, os lençóis embolados nas pernas. Clara apenas observou por um instante, em silêncio. Depois deixou sobre a cômoda um bilhete escrito à mão, como fazia todos os dias. Volto às 18. Miguel almoça na escola. Te amo. Com a bolsa pendendo no ombro e os fones de ouvido enrolados nos dedos, Clara saiu para o mundo. O caminho até o trabalho era o mesmo há mais de 2 anos, mas cada dia parecia carregado de pequenas variações. O motorista com cara nova, uma criança chorando no fundo do ônibus, o som abafado de uma música brega que escapava do fone de algum passageiro distraído. Clara se sentava sempre que podia no banco da janela. Gostava de olhar para fora e fingir que observava o mundo, mesmo quando estava perdida em pensamentos. Pensava em Davi, inevitavelmente, em como ele costumava buscá-la no trabalho nos primeiros meses de namoro, com o caspete pendurado no braço e o sorriso fácil no rosto. Às vezes o vento no rosto durante o trajeto ainda lhe trazia a memória do cheiro dele, da risada, da leveza que havia em simplesmente existir ao lado dele. Chegando ao supermercado, Clara passou pela catraca com um crachá estendido e respondeu a um bom dia do segurança com um aceno discreto. O ambiente já pulsava com o burburinho das manhãs, empacadores empilhando caixas, vozes pelo rádio interno, a música ambiente tocando sucessos antigos dos anos 2000. Clara foi direto para o vestiário, guardou os pertences no armário, respirou fundo diante do espelho e seguiu para o caixa número 4. Era sempre o número 4. Dizia para si mesma que gostava de ter uma estação fixa, como se isso lhe desse algum controle sobre o caos. As primeiras horas passavam rápido. As mãos repetiam os mesmos movimentos. Pegar,
passar o código de barras, colocar na sacola, perguntar sobre o CPF. O corpo trabalhava em piloto automático, mas a mente vagava. Às vezes observava os clientes e imaginava suas vidas. A mulher com um carrinho cheio de frutas provavelmente tinha filhos pequenos. O senhor de boné e paletó talvez morasse sozinho. A moça apressada com um crachá do banco devia estar atrasada para a reunião das 9. Clara respondia tudo com paciência, mesmo quando o cansaço começava a pesar nos ombros. Às 4h30, fez uma pausa mais longa. Sentou-se novamente no refeitório, dessa vez com uma marmita aquecida no micro-ondas. Arroz, feijão, frango desfiado e um pouco de abóbora cozida. Clara comia devagar, olhando pela pequena janela que dava para o estacionamento. Viu o céu começando a se tingir de laranja e pensou em Miguel, provavelmente terminando alguma atividade na escola, esperando a hora de ir para casa. Às 6 em ponto, encerrou o turno. Guardou o uniforme, calçou os tênis velhos e pegou o ônibus de volta. O retorno era mais cansado. O corpo doía, mas a mente ainda insistia em revisitar lembranças. No caminho de volta, Clara olhava para os prédios passando depressa, para os postes se acendendo um a um. Pensava na janta, no banho de Miguel, nas contas do mês, mas também pensava em nada. Às vezes deixava o pensamento se perder no ritmo do ônibus, como se estivesse em trânsito não só físico, mas existencial. Chegou em casa às 18h47. A chave girou na fechadura com um estalo seco. O apartamento cheirava a comida requentada e sabão em pó. Dona Elsa estava sentada no sofá, olhando para a televisão desligada. Miguel desenhava no chão com lápis de cor espalhados, os pés descalços e sujos da rua. Quando viu a mãe, sorriu com aquele sorriso pequeno e sincero que só os filhos sabem dar. Clara largou a bolsa em cima da mesa, tirou os sapatos e, antes de qualquer coisa, ajoelhou-se no tapete para abraçar o filho. Ali, naquele abraço, o mundo parou por um instante. Com o passar dos dias, os esquecimentos de Dona Elsa se tornaram mais frequentes. Pequenas falhas viraram lapsos assustadores. Às vezes, ela esquecia onde havia guardado as panelas. Outras, colocava sal no café ou açúcar no arroz. Clara tentava rir, fingir que era só o cansaço, mas, por dentro, sentia o chão ceder um pouco mais a cada tropeço da mãe. Certa vez, Clara chegou em casa e encontrou Dona Elsa sentada do lado de fora, na calçada, de camisola, os cabelos desgrenhados pelo vento da tarde. O céu estava rosado e o sol já se escondia atrás das casas. A vizinha do lado observava de longe, com olhos curiosos e silenciosos. "Mãe, você está aqui fora desde que horas?" perguntou Clara, tentando manter a calma, embora sentisse o coração martelar no peito. "Desde que ele saiu para o trabalho. Você viu que horas são? Vai perder a novela." Ela olhava fixamente para o fim da rua, como se esperasse ver alguém dobrando a esquina. Esperava o carteiro trazer a carta do marido, o mesmo que morrera há 11 anos. Clara sentiu a garganta fechar. Por um segundo, quis gritar, mas apenas engoliu o choro, se ajoelhou ao lado da mãe e a ajudou a levantar. "Vamos entrar, mãe. Tá esfriando." Dona Elsa obedeceu com um sorriso vago, sem entender bem porque Clara estava com os olhos marejados. Depois que a colocou na cama, Clara passou horas olhando para o teto, deitada no sofá, sem coragem de fechar os olhos. Havia um silêncio esquisito naquela casa. Um silêncio que gritava. Na mesma semana, Miguel chegou da escola com um olho roxo. Disse haver se tropeçado, que era só um tombo na escada. Mas Clara sabia. Ela conhecia aqueles silêncios, sabia decifrar os códigos não ditos, os sorrisos tortos dos colegas no portão, os olhares desviados. Notava os desenhos dele, antes coloridos, cada vez mais cinzentos, as figuras humanas com olhos apagados e bocas tristes. Chamou a coordenadora da escola. Sentou na cadeira pequena da sala de orientação, manteve a voz firme, mas tremia por dentro. Falou como quem segura o próprio mundo nas mãos, com medo de deixá-lo cair e se despedaçar. Ouviu as mesmas promessas de sempre. "Vamos acompanhar de perto, estamos atentos. Crianças podem ser cruéis, mas elas aprendem."
Clara sorriu por educação, mas por dentro queria gritar: meu filho não é um experimento. À noite, Miguel chorou baixinho, encolhido na cama. O quarto estava escuro, mas Clara o ouvia fungar debaixo das cobertas. Sentou-se ao lado dele, alisou seus cabelos com carinho e sussurrou, como se falasse uma oração: você é incrível, meu filho. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Ele não respondeu. Apenas segurou a mão dela com força, como se dissesse: não me solta. E ela não soltou. Nos dias em que o coração pesava mais, Clara escrevia. Tinha um caderno espiral antigo, com a capa desbotada e algumas folhas soltas. Nele, rabiscava frases soltas, trechos de histórias que jamais terminava. Às vezes, era só um desabafo. Outras vezes, uma tentativa tímida de lembrar quem era antes de tudo ruir. Antes do supermercado, antes das dívidas, antes da dor que se instalou como um inquilino silencioso dentro do peito. Ela havia sido massoterapeuta por 7 anos. Tinha mãos firmes, dedos sensíveis, sabiam exatamente onde apertar para aliviar a dor alheia. Era boa no que fazia. Alguns clientes vinham mais pela conversa do que pela massagem. Ela ouvia, sorria, curava. Mas depois da morte de Davi, seu marido, não conseguiu mais tocar ninguém. Suas mãos começaram a tremer. O cheiro de óleo essencial a enjoava, a música ambiente a incomodava. Tudo parecia invasivo demais. E então, um dia, simplesmente desistiu. Sem drama, sem despedida, apenas não voltou. Agora, sua única massagem era nas suas próprias palavras. Escrevia como quem tenta alinhar os ossos quebrados da alma. Em um sábado chuvoso, Clara decidiu levar Miguel à biblioteca pública. O menino adorava livros de astronomia e ela queria mostrar o lugar onde passava as tardes quando era jovem, antes da vida lhe cobrar contas que não escolheu pagar. Saíram de casa de guarda-chuva, enfrentando o chuvisco fino. Miguel pulava nas poças como se cada uma fosse um portal para outro planeta. Clara o observava com ternura. Aquele menino ainda tinha mundos dentro dele. O prédio antigo da biblioteca cheirava a papel velho e madeira úmida. Mas havia calor naquele cheiro. Um tipo de memória boa guardada entre estantes e páginas amareladas. E o silêncio, um silêncio confortável, que acolhia. Miguel se encantou com os corredores, pegou livros de planetas, de foguetes, de dinossauros. Sentou-se no chão, cruzando as pernas, e começou a folhear como se estivesse num templo sagrado. Enquanto isso, Clara andava sem rumo entre as estantes. Seus dedos deslizavam pelas lombadas gastas. Parou na seção de romances e puxou um volume qualquer, só para sentir o peso de uma história nas mãos. E então, ouviu uma voz familiar. Clara? Ela se virou devagar. Era Eduardo, antigo colega da adolescência, da escola técnica. Usava óculos agora e o cabelo começava a ficar grisalho nas têmporas. Tinha o mesmo sorriso, mas com um ar mais calmo, mais maduro. Eduardo? Nossa, quanto tempo! Conversaram ali mesmo, em pé entre as estantes. Ele contou que trabalhava numa editora pequena, que cuidava de autores iniciantes. Ela disse que agora trabalhava num supermercado e que escrevia às vezes como passatempo. Escreve? O quê? Ah, só bobagens, coinhas minhas. Me mostra? Ela hesitou. Riu, constrangida. Aquilo soava íntimo demais, como mostrar uma ferida mal cicatrizada. E naquele instante, Miguel apareceu segurando um livro de Saturno e disse: Mãe, olha esse aqui, tem os anéis. Eduardo sorriu para o menino com gentileza. Clara apresentou os dois, ainda sem saber muito bem como nomear aquela conexão que surgia do passado. Esse é o meu filho, Miguel. Miguel, esse é um antigo amigo da mamãe. Antes de irem embora, Clara deixou cair o caderno espiral da bolsa. Eduardo se abaixou, pegou e, ao folhear para encontrar a capa, acabou lendo uma página sem querer.
Seus olhos se demoraram em uma frase sublinhada. A gente aprende a ser forte quando ninguém aparece para nos salvar. Isso aqui é seu? É só um rascunho, uma história que nunca terminei. Tem algo aqui, algo verdadeiro. Clara sorriu. Um sorriso pequeno, tímido. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Um calor leve no peito, um fio de esperança se enroscando no meio da escuridão. A chuva tinha dado trégua quando Clara e Miguel saíram da biblioteca. As poças refletiam um céu acinzentado e o ar estava mais frio, com cheiro de terra molhada e folhas secas. Miguel falava animado sobre os anéis de Saturno, os buracos negros, os cometas velozes. Seus olhos brilhavam, e Clara, mesmo cansada, sorriu com sinceridade. Mas algo dentro dela também pulsava, uma inquietação boa. Como se uma porta, antes trancada e coberta de poeira, tivesse rangido ligeiramente, deixando passar um feixe de luz. O encontro com Eduardo não tinha sido apenas um reencontro. Foi quase uma lembrança de si mesma. Uma lembrança do que era antes do silêncio, antes das perdas, antes do medo ocupar tanto espaço. Na volta para casa, Miguel adormeceu no ônibus, encostado no ombro dela, com o livro de astronomia apertado contra o peito. Clara olhou pela janela em silêncio, sentindo o peso de 1000 coisas que não sabia nomear. Ao chegarem, Dona Elsa assistia a novela com o volume no máximo, repetindo frases dos personagens como se estivesse dentro da cena. Clara a beijou no rosto, deu banho em Miguel, preparou algo simples para o jantar e arrumou a cozinha quase no automático. Mas naquela noite, algo foi diferente. Em vez de se jogar no sofá e encarar o teto, Clara foi até o quarto, pegou o caderno espiral da prateleira e o colocou sobre a mesa. Abriu na página onde Eduardo havia lido. Olhou para a frase marcada. A gente aprende a ser forte quando ninguém aparece para nos salvar. Por alguns segundos, ficou ali parada, olhando. E então, respirou fundo e escreveu embaixo. Mas às vezes, alguém aparece, mesmo que seja só para lembrar que a gente ainda existe. A caneta deslizou sem pressa, como se finalmente soubesse o caminho. As palavras vinham de dentro, carregadas de vida e dor, mas também de alguma ternura esquecida. Ela começou a escrever sobre uma mulher que perdeu o chão, mas descobriu que, mesmo aos pedaços, ainda podia se mover, ainda podia sonhar. Escreveu até tarde. Dona Elsa dormia, Miguel também. A casa estava silenciosa e, pela primeira vez em muito tempo, Clara não sentia medo do silêncio. Havia nele uma espécie de companhia. Antes de dormir, ficou olhando para o teto, como sempre fazia. Mas agora havia uma diferença, uma sensação quase imperceptível de que talvez as coisas pudessem mudar. Não de forma espetacular, não como nos filmes, mas aos poucos, do jeito que a vida real permite. No dia seguinte, acordou cansada, mas com uma energia que não sabia explicar. Preparou o café, separou o uniforme de Miguel, colocou a blusa da mãe sobre os ombros dela e saiu para o trabalho, com passos mais firmes. O supermercado era o mesmo, as prateleiras, os clientes, os chefes, os corredores gelados, tudo igual. Mas Clara não era mais exatamente a mesma. Levava na bolsa o caderno espiral e, por dentro, algo novo nascia. Pequeno, tímido, frágil, mas real. Os dias seguiram como uma brisa densa, que não refresca, apenas passa empurrando tudo para frente. A rotina de Clara era como um disco riscado. Levantar antes do sol, preparar o café às pressas, acordar Miguel, verificar se Dona Elsa estava vestida ou se ainda acreditava estar esperando o marido para o almoço. Depois, correr para o trabalho, onde o sorriso precisava ser moldado como máscara de sobrevivência. Mas nas entrelinhas daquela repetição exausta, o tempo tecia seus desgastes. Dona Elsa começou a confundir os nomes das coisas.
Chamava o sofá de geladeira, o controle remoto de telefone. Certa manhã ela a encontrou tentando guardar as xícaras no armário de limpeza, entre panos de chão e desinfetantes. Em outra noite, acordou com barulhos na cozinha e encontrou a mãe tentando ferver pedras, achando que fazia sopa. "Tá faltando sal. O Davi não gosta sem sal", dizia mexendo a colher imaginária na água fervente. Clara não discutia. Apenas a abraçava e a conduzia de volta para a cama, com os olhos úmidos e o peito latejando de impotência. Já Miguel vinha voltando da escola mais calado a cada dia. Os desenhos que antes eram cheios de cores, agora vinham com traços escuros, rabiscos nervosos e uma insistência estranha em desenhar cavernas, planetas vazios e foguetes sem passageiros. Dizia que estava só cansado, mas Clara via o esforço que ele fazia para parecer bem. Ela tentou perguntar com jeitinho: "Tá tudo bem lá na escola, meu amor?" "Tá, mãe, normal." Mas o normal dele vinha carregado de sombras. Um dia, Clara encontrou um bilhete amassado no fundo da mochila. "Miguel é doido, fica falando com o céu, tem bicho na cabeça." Não tinha remetente, só o riso cruel de uma letra infantil. Ela quis ir até a escola, confrontar cada criança, cada pai, mas sabia que nem sempre a força resolve e que Miguel precisava de algo mais do que defesa. Ele precisava de escuta, de presença. Naquela semana, Clara passou a escrever todas as noites. Com o corpo exausto e os olhos pesando, ainda assim abria o caderno espiral como se fosse uma tábua de salvação. Escrevia o que doía, o que lembrava, o que sonhava. Às vezes falava com Davi, como se ele estivesse ouvindo de algum canto além do mundo visível. Outras vezes, escrevia como se fosse Miguel no futuro, lendo tudo aquilo quando já fosse grande demais para os silêncios que agora engolia. Na terça, escreveu: "Hoje ela me chamou de Joana. Disse que eu era a irmã dela. Não lembrava do meu nome, não lembrava do dela." Na quinta, anotou: "Miguel não quis lanchar. Disse que preferia guardar o dinheiro, mas eu sei que ele comprou um livrinho na cantina, um de astronomia. Ele ainda acredita em estrelas." E, na sexta, algo diferente escapou da sua mão. "Estou começando a escrever uma história. Não sobre mim, não diretamente. É sobre uma mulher que tenta manter o mundo inteiro em pé com os próprios ombros. Mas ela tem uma criança com olhos de céu e uma mãe que vive entre duas realidades. Talvez seja sobre mim, sim." A semana terminou sem alívio, mas naquele domingo à noite, Miguel deitou no colo da mãe e disse baixinho: "Hoje eu sonhei com o papai. Ele disse que você é forte e que vai ficar tudo bem." Clara segurou o choro. Acariciou os cabelos dele com cuidado, como quem toca o que resta de um milagre. E naquela noite, escreveu: "Talvez escrever seja mesmo a minha única maneira de não desaparecer." Na segunda-feira seguinte, Clara acordou antes do despertador. O céu ainda era um manto cinza sobre a cidade, e a casa dormia, ou pelo menos fingia dormir. Ela preparou o café em silêncio, deixando o cheiro preencher a cozinha como um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando parecia estagnada. O barulho da queileira, o estalo da tostadeira, o som abafado do vento do lado de fora, tudo compunha uma melodia íntima da resistência. Miguel saiu para a escola de mochila nos ombros e olheiras no rosto. Antes de passar pelo portão, olhou para trás. "Mãe, posso te contar um segredo quando eu voltar?" "Claro, meu amor, sempre." Ele assentiu com um meio sorriso e foi embora. Clara ficou olhando o portão se fechar, sentindo algo apertar o peito, como se o tempo tivesse aprendido a avisar quando um momento importante estava para chegar. No trabalho, o dia foi o mesmo. Prateleiras, promoções, clientes impacientes, colegas ocupados demais com suas próprias batalhas para notarem os olhos fundos dela. Mas Clara funcionava no modo automático.
Cada produto etiquetado, cada caixa empilhada era como um mantra silencioso. Continue. Na hora do almoço, saiu e sentou-se num banco escondido, atrás do supermercado. Tirou da bolsa o caderno espiral e, mesmo sem saber o que queria escrever, deixou a caneta correr pelas páginas. Era uma história sobre uma mulher que tinha medo do escuro. Não do escuro da noite, mas daquele que mora dentro da gente. Um escuro que não apaga com lâmpada, só com coragem. Quando voltou para casa, o portão estava entreaberto. A luz do fim da tarde batia nas plantas do jardim, e o silêncio era mais denso do que o normal. Entrou devagar, chamou por Miguel, por Dona Elsa. O coração acelerou, mas era só a casa, respirando devagar. Encontrou Dona Elsa dormindo no sofá, com uma boneca antiga nos braços. Clara não reconhecia aquele brinquedo. Talvez fosse da infância da própria mãe, talvez de alguma lembrança que não lhe pertencia. Foi até o quarto de Miguel. O menino estava deitado, com os olhos abertos, encarando o teto. Filho, quer me contar seu segredo? Ele pensou por um momento, então se sentou na cama. Às vezes queria sumir, não para sempre, só para ver se sentem minha falta. Mas aí eu lembro que você me espera todo dia, e então fico. Clara engoliu o nó na garganta. Sentou ao lado dele, pegou sua mão e disse com firmeza: Eu sentiria sua falta até que o mundo acabasse. Mesmo que não existisse mais ninguém, eu ainda procuraria você nas estrelas. Ele encostou a cabeça no ombro dela. Ficaram assim por um tempo, ouvindo o barulho da rua, dos carros, da vida. Depois, Clara escreveu mais uma vez antes de dormir. Talvez amar seja isso. Continuar. Mesmo quando tudo parece quebrado. Mesmo quando dói. Continuar. E naquela noite, ao apagar as luzes, ela sentiu medo. Mas também sentiu amor. E isso, por enquanto, bastava. Na semana seguinte, Clara pensou diversas vezes em Eduardo. Não apenas na conversa que tiveram na biblioteca, mas no olhar dele ao ler seu caderno. Um olhar desprovido de julgamento ou pena, carregado apenas da curiosidade sincera e um brilho quase esquecido, como se ainda houvesse algo nela a ser descoberto, algo valioso além do caixa do supermercado e da rotina sufocante. Naquela noite, Clara quase jogou o caderno fora. Sentiu vergonha de seus rabiscos incompletos, das histórias melancólicas e dos personagens tão carregados de dor. O silêncio da casa parecia acusá-la, e a dúvida a consumia. Será que alguém quer mesmo ouvir o que eu tenho a dizer? Mas, ao invés de desistir, pegou uma caneta azul e começou a reescrever a história que deixara de lado meses atrás. Chamou a personagem de Célia, uma mulher que tentava se encontrar, que se reconstruía depois de perder tudo que lhe dava chão. Talvez fosse um retrato dela mesma, ou talvez uma tentativa de entender o que ainda podia florescer em meio ao caos. Dona Elsa teve uma piora repentina. Foi durante um banho, em um dia que prometia ser comum, que ela escorregou. A queda não foi grave, mas o susto foi suficiente para Clara entender que não podia mais cuidar da mãe sozinha. Começou a buscar ajuda, visitando postos de saúde, clínicas públicas, e enfrentando respostas duras. Está tudo lotado, só temos vaga daqui a 6 meses. Alzheimer não tem cura. O que a senhora espera que façamos? Naquele dia, Clara chorou dentro do ônibus, a cabeça baixa entre sacolas de supermercado e pensamentos pesados. Miguel percebeu. Mãe, você chorou? Perguntou com a voz pequena e preocupada. Um pouco, respondeu ela tentando segurar o choro. Por quê? Pensou em mentir, mas a exaustão a venceu. Porque às vezes parece que eu não vou aguentar. Miguel não disse nada, apenas a abraçou. E naquele momento, Clara sentiu, mais uma vez, que o filho entendia muito mais do que ela imaginava. Eduardo ligou poucos dias depois. Disse que não conseguia tirar da cabeça aquela página do caderno, que tinha lido e relido,
e que, se ela quisesse, poderia enviar algo para ele ler, com calma, sem compromisso. Clara hesitou, sentiu o frio da insegurança, mas disse sim. Passou noites digitando no notebook velho que um antigo cliente lhe dera quando ainda era massoterapeuta. As palavras fluíam quase como um sopro de vida, libertando angústias e memórias guardadas. Miguel dormia ao lado, embalado pelo som constante do teclado, uma música estranha para quem sempre conhecera o silêncio da casa. Na terceira semana, enviou o arquivo. A resposta veio 2 dias depois. Clara, li tudo de uma vez. Você tem uma voz, uma verdade. Esse texto merece sair da gaveta. Se topar, posso apresentar a um amigo da editora. Mas mesmo que não dê em nada, já valeu por me fazer sentir de novo. Obrigado por escrever. Eduardo. Clara chorou ao ler o e-mail. Pela primeira vez, suas lágrimas não foram de dor, mas de alívio, gratidão e esperança. Quando Clara leu o e-mail de Eduardo, sentiu uma onda de alívio e esperança que não experimentava há muito tempo. Aquela mensagem, simples e sincera, parecia abrir uma porta para algo novo, uma possibilidade de renascer entre as palavras que tanto gostava de escrever. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. E essa mudança não passou despercebida por Miguel. Aos poucos, ele começou a notar a mãe mais leve, mais presente, menos sufocada pelo peso invisível que até então pairava na casa. Nas noites em que Clara se permitia escrever e sonhar, o menino sentia o ambiente se transformar, como se a esperança que chegava pelas palavras de Eduardo fosse se espalhando no ar. Miguel, que antes carregava a tristeza e o silêncio do bullying como um fardo invisível, encontrou forças naquele novo clima. Passou a desenhar mais, com cores mais vibrantes, e até arriscou sorrir mais frequentemente. Era como se pela primeira vez sentisse que não estava sozinho, que a mãe, mesmo em meio às suas batalhas, estava lutando para dar a eles um futuro melhor. Os dinossauros e planetas deram lugar a pessoas, figuras cheias de vida, cor e histórias. Desenhava Clara com o avental no supermercado, Dona Elsa com flores no cabelo e ele mesmo voando em foguetes de papelão. Em cada traço, um pouco da dor e da esperança que guardava dentro de si. Na escola, uma professora nova apareceu, Mariana. Jovem, paciente, com olhos atentos e um jeito acolhedor. Ela chamou Clara para conversar. Miguel tem muita imaginação e uma sensibilidade grande, mas também carrega uma tristeza difícil de explicar. Não sei o que aconteceu, mas se quiser conversar, estou aqui. Pela primeira vez, Clara abriu seu coração para alguém fora de seu círculo de confiança. Falou sobre Davi, sobre os esquecimentos da mãe, sobre o medo constante de não conseguir proteger seu filho. Mariana ouviu. Apenas ouviu. E às vezes, isso era tudo o que Clara precisava. Depois de uns dias, Eduardo a convidou para um café. Clara demorou 3 dias para aceitar. Precisava achar uma roupa melhorzinha, revisitou seu armário, provou vestidos antigos, prendeu o cabelo de um jeito diferente, buscou na aparência uma coragem que sentia faltar. Miguel percebeu a movimentação e perguntou: "Vai sair com alguém?" "É só um amigo", respondeu ela, sorrindo. "Mas você está nervosa. Você gosta dele?" Clara deu um sorriso tímido. "Ainda estou aprendendo o que é gostar, filho." No café, Eduardo trouxe um envelope com o nome da editora estampado na frente. Clara hesitou, as mãos tremeram. Quando finalmente abriu, encontrou uma carta formal elogiando seu manuscrito e propondo uma edição limitada, com tiragem inicial de 500 exemplares. "Isso é sério?" perguntou com os olhos marejados. "É mais que sério. É o começo." "Começo de quê?" "De uma nova história." As semanas seguintes foram um turbilhão. Reuniões com a editora, revisão dos textos, escolhas de capa, ajustes. Clara teve crises de ansiedade, momentos de dúvida, pensamentos de desistência. Mas Eduardo estava ao seu lado, não como salvador, mas como ponte, firme em cada passo. Miguel a olhava com orgulho crescente, dizendo aos amigos que a mãe era a autora.
calma, ainda não saiu o livro, ela brincava. Mas já é, né? Tá no papel. Sim, estava no papel. E para Clara isso já bastava. Com o lançamento marcado, Clara se viu diante de um dilema: continuar no supermercado ou arriscar um novo caminho? O salário era pequeno, mas garantia a sobrevivência. Eduardo sugeriu algo ousado: dar oficinas de escrita criativa nas bibliotecas da cidade, com o apoio da editora. Nada fixo, mas uma renda extra e uma chance de recomeçar. Clara aceitou o desafio. A primeira oficina teve 3 participantes, a segunda, 7, a terceira, 12. Entre as aulas, redescobria sua voz, seu ritmo, sua força. Estudava, pegava livros encristados, assistia vídeos, lia clássicos à noite. Sentia-se viva novamente. Dona Elza teve uma crise grave e precisou ser internada temporariamente. Clara sentiu culpa, mas sabia que era necessário. Miguel a visitava com desenhos, histórias e o carinho silencioso que só uma criança sabe oferecer. Um dia ele disse, com a doçura da infância: "Vó me perguntou do vovô. Eu disse que ele foi morar nas estrelas." Clara se emocionou. E ela acreditou? Ela sorriu. Disse que queria ir visitá-lo. Clara engoliu o choro, abraçou o filho e prometeu a si mesma que, enquanto pudesse, daria dignidade à mãe, mesmo que ela não lembrasse. O dia do lançamento finalmente chegou. A biblioteca estava cheia. Amigos, vizinhos, professores, até colegas antigos do supermercado. Clara sentiu o peso do momento, o coração apertado, mas também uma centelha de orgulho. Em pé, com o microfone nas mãos, leu um trecho do livro. Célia não era mais a mesma. Nunca mais seria, mas havia reencontrado sua força. Não nos gritos, mas na esperança miúda, que renasce mesmo quando a luz parece apagada. Miguel aplaudia na primeira fila com um sorriso aberto. Dona Elza, do fundo, usava um lenço novo no cabelo. Talvez não entendesse direito, mas sorria. E Clara sorriu de volta. A luz estava voltando. As oficinas de escrita criativa foram, no início, uma tentativa tímida de ir além do medo. Clara chegava sempre com o coração acelerado, os papéis nas mãos suando e a certeza incômoda de que ninguém apareceria. Mas apareciam e voltavam. Pessoas com histórias engasgadas, vozes escondidas, dores e vontades parecidas com as dela. Aos poucos, Clara começou a entender que ensinar era também uma forma de cura. O dinheiro ainda era pouco, mas começava a chegar com mais constância. A editora ajudava com o espaço, os alunos doavam o que podiam e, em troca, recebiam não apenas técnica, mas verdade. Com o tempo, uma biblioteca comunitária se ofereceu para pagar um valor fixo por mês pelas oficinas. Era menos do que um salário no supermercado, mas o suficiente para complementar a renda com dignidade. Com isso, Clara reduziu as horas no mercado. Deixou de trabalhar aos sábados, passou a chegar mais cedo, podia acompanhar Miguel nas tarefas da escola, ir a uma reunião de pais ou simplesmente estar ali para vê-lo desenhar. O tempo junto, que antes era um luxo, se tornava cotidiano. Ela também se permitiu cuidar de si. Foi a um médico pela primeira vez em anos. Começou uma terapia popular indicada por Mariana, a professora de Miguel. Falava de traumas antigos, do luto que nunca teve tempo de viver, do medo de não ser boa o suficiente. Pela primeira vez, alguém a escutava sem pressa, sem cobrança. Miguel notou a diferença. Estava mais falante, mais seguro, os desenhos mudaram. Agora havia mais cor, mais alegria, menos monstros. E quando perguntavam o que a mãe fazia, ele já não hesitava. Ela escreve livros e ensina outras pessoas a escrever também. Dona Elza, mesmo em meio às limitações da doença, também reagia à mudança. Tinha menos crises, parecia mais tranquila. Clara agora conseguia levá-la ao parque aos domingos, mesmo que ela não lembrasse o caminho de volta.
Ela sorria ao sentir o sol no rosto. Era pouco, mas era muito. Clara sentia algo novo, uma coisa leve, que há muito tempo não sabia nomear: esperança. As contas ainda existiam, claro, mas agora havia mais controle, mais possibilidade de escolha. E quando chegou o primeiro pagamento oficial da editora pelos direitos da tiragem, modesto, mas simbólico, ela guardou o valor no envelope e escreveu em cima: futuro. Não era mais só sobrevivência, era vida. Os meses passaram mais suaves, como se o vento que antes parecia impiedoso tivesse acalmado. Clara sentiu pela primeira vez em muito tempo que podia respirar de forma mais leve. As oficinas de escrita, que começaram como um refúgio, agora se tornaram um compromisso fixo. 3 bibliotecas da cidade abriram suas portas para ela, e o que parecia um simples hobby se tornou algo que fazia parte da rotina dela. Cada sábado era uma promessa de troca e crescimento. O que era pequeno estava se tornando grande, e Clara se sentia parte de algo que tinha o poder de tocar outras vidas. Ela foi convidada para eventos menores, saraus de bairro, entrevistas em programas locais. Tudo era novo, sim, mas agradável. Ainda havia momentos em que, no calor da madrugada, acordava com o som de Miguel escrevendo. Os passos do filho ecoavam pela casa. Ele estava lá, diante de um caderno, se dedicando a contos e poesias, crônicas absurdas sobre dinossauros que tocavam violino e histórias que pareciam vir de um mundo paralelo. O mesmo Miguel que antes, encolhido na dor, quase se desconectara de sua própria existência, agora criava. E Clara o incentivava como sempre fez. Juntos, liam as palavras escritas. Comentavam, riam, criavam um mundo só deles. Um mundo onde a dor já não tinha tanto espaço, onde a luz começava a se infiltrar mesmo nas sombras mais densas. Dona Elsa, aos poucos, teve sua rotina reconfigurada. O que antes era exclusivamente cuidado de Clara, agora contava com a ajuda de uma cuidadora, que passava 3 vezes por semana. Nos dias em que a ajudante não estava, Clara se desdobrava. As responsabilidades aumentaram, mas Clara também sentia que algo dentro dela tinha mudado. Ela aprendeu a lidar com os altos e baixos, os momentos de lucidez e os de confusão da mãe. Claro que havia dias difíceis, dias em que Elsa gritava por alguém que não existia, se recusava a comer ou se trancava no banheiro. Mas também havia os dias bons, dias em que a mãe cantava trechos de músicas antigas, fazia cafuné no Miguel e dizia coisas que tocavam Clara de uma maneira profunda, como: Clara, você ainda escreve? Sempre achei que devia. E mesmo que no minuto seguinte Elsa esquecesse o que dissera, essas fagulhas de lembrança e amor mantinham Clara de pé. O segundo livro veio rápido, não porque Clara tivesse pressa, mas porque o primeiro plantou algo nela. A semente da escrita agora estava crescendo e havia leitores pedindo mais. A editora acreditava. Eduardo insistia. E Miguel, claro, queria ver a mãe na capa de novo. Clara não pôde recusar a vontade de continuar, de trazer mais palavras ao mundo. Dessa vez, a história que ela contou era sobre Olga, uma senhora que revivia sua juventude por meio de cartas guardadas em um baú antigo. Uma história suave sobre memória e resistência. Clara dedicou o livro à sua mãe, com um simples, mas profundo para Elsa, que me ensinou que mesmo quando a lembrança se desfaz, o amor permanece. O lançamento foi um momento especial. Elsa segurou o livro com as 2 mãos como se fosse um bebê e tocou a capa como se estivesse tentando descobrir o que estava escrito ali. Olhou atentamente e depois, com um sorriso tímido, disse: Essa moça aqui parece comigo quando era nova. Clara riu, com os olhos marejados. É você, mãe. Elsa olhou novamente, franziu a testa e comentou com um sorriso confuso: Então tá bonita demais. A relação com Eduardo evoluiu sem pressa. Sem pressa de entender o que o futuro reservava, sem pressa de colocar rótulos. Saíam juntos, às vezes com Miguel, às vezes sozinhos.
Tomavam café, discutiam livros, debatiam ideias e riam muito. Às vezes os toques aconteciam sem querer. Um braço encostava no outro, um olhar mais longo se trocava, e o silêncio preenchia os espaços entre as palavras. Era um vínculo mais forte do que Clara imaginava ser possível. Em um domingo de sol, Eduardo apareceu com uma caixa pequena nas mãos. É um presente, não precisa se assustar. Clara abriu devagar. Era um chaveiro, pequeno, de couro, com a palavra luz gravada em baixo relevo. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Você é isso, mesmo quando tudo escurece." Clara sorriu e, naquela noite, colocou o chaveiro na bolsa. Não precisava de mais palavras. O tempo, como sempre, avançou. E Miguel, agora mais seguro, começou a se destacar na escola. A nova diretora, ao saber da situação de Clara e de sua família, ofereceu uma bolsa integral para Miguel. A intenção não era de caridade, mas de respeito e reconhecimento. Ele não demorou a criar um clube de leitura. Começou a se interessar por cinema e, inspirado em suas próprias fantasias, escreveu um roteiro de curta-metragem sobre um menino que constrói uma espaçonave no quintal de casa. A professora Mariana ajudou Miguel a gravar. Usaram o celular, recortes de papelão e muita criatividade. O vídeo viralizou entre os alunos e, mais uma vez, Clara se viu chorando, não pela dor, mas pela emoção. Porque aquele menino, que ela havia acolhido com todo o seu amor, agora era um pequeno farol. Foi nessa mesma época que Clara recebeu uma carta pelo correio. Não um e-mail, uma carta real, escrita à mão. Ela abriu e leu. Sua história me salvou no momento em que eu achava que não tinha mais nada. Perdi minha filha em um acidente há 3 anos. Desde então parei de viver. Marcélia, sua personagem, me fez lembrar que ainda posso respirar. Obrigada por existir. Clara leu a carta umas 20 vezes. Colou na parede do quarto. A dor dela agora não era só dela. Ela tocava, curava, oferecia uma ponte para aqueles que ainda estavam no escuro. E ela entendeu de uma vez por todas que o seu ofício tinha algo a mais. Não era mais apenas um caminho para a sobrevivência. Era um meio de conectar, de ajudar a iluminar os outros. Nos dias que se seguiram, Dona Elza começou a piorar. Os esquecimentos se intensificaram e os longos silêncios passaram a dominar. Em momentos de confusão, ela não reconhecia mais ninguém, chamando Miguel de menino do pão e Clara de moça da limpeza. Mas Clara não se deixava abater. Ela sabia que, por trás desses lapsos, ainda havia amor. E em alguns desses raros momentos de lucidez, Elza cantava carinhoso baixinho e batucava com os dedos na mesa. E Clara aprendeu a guardar esses momentos como preciosos diamantes. Durante um passeio no parque, Elza sentou-se no banco, segurou a mão de Clara e disse: "Você é boa nisso, de fazer as pessoas se sentirem em casa." Clara não respondeu. Apenas apertou a mão da mãe e ficou ali, sentindo a quietude do momento. A vida de Clara tomou um novo rumo quando ela recebeu o convite para falar numa Bienal do Livro. Era um painel sobre literatura e superação. E, a princípio, Clara quase recusou. Achava que ainda não era grande o suficiente. Mas Miguel, com sua visão clara, disse: "Mãe, você fala com verdade. Isso já é grande." Ela foi, tímida no começo, mas quando começou a contar sua trajetória, o público silenciou. Algumas pessoas choraram, outras riram. Ao final, todos aplaudiram de pé. Eduardo estava na primeira fileira e Miguel ao lado dele filmava com um sorriso no rosto. Na saída, uma jovem se aproximou e disse: "Você mudou a minha forma de ver minha própria mãe. Obrigada." Clara, tocada, soube que estava no caminho certo. O reconhecimento não vinha apenas de prêmios ou elogios. Ele vinha das vidas tocadas, das histórias que se entrelaçavam com a sua. A casa que antes era suficiente, agora se tornara pequena demais. Com a ajuda de um novo projeto da editora e uma vaquinha virtual feita por leitores, Clara conseguiu alugar um apartamento maior,
mas arejado com um pequeno escritório só dela. Elsa tinha um quarto iluminado, Miguel seu próprio cantinho para livros e vídeos. Na primeira noite na casa nova, Clara, Miguel e Elsa celebraram com pizza e velas. Quando as luzes se apagam, a gente acende as nossas, né, mãe? Disse Miguel, já de pijama. É, a gente aprende, respondeu Clara, abraçando o filho no sofá. Anos se passaram. Clara publicou mais 3 livros. Tornou-se uma referência em literatura de resistência emocional. Não era uma best-seller, mas era amada, reconhecida, respeitada. Miguel cresceu, fez vestibular e passou para cinema. Mudou de cidade e, claro, Clara chorou, mas ela sabia que aquele era o fruto de todo o amor que ela e Eduardo plantaram. Dona Elsa faleceu numa manhã de primavera. Clara estava ao seu lado, segurando sua mão. A última palavra da mãe foi luz. E Clara, com os olhos cheios de saudade, respondeu: sempre, mãe. Sempre. Hoje, Clara ainda acorda cedo, mas não para correr ao ponto de ônibus. Ela acorda para escrever, para andar no parque, para tomar café com calma, às vezes sozinha, às vezes com o Eduardo, que agora compartilha as manhãs com ela, os silêncios e os cafés passados na hora. Ainda carrega dores, ainda sente saudade, ainda chora às vezes. Mas aprendeu que a vida é feita também dos vazios e que podemos preenchê-los com beleza. Na parede do escritório, ao lado da carta de Joana, há uma frase escrita por Miguel quando tinha 8 anos. Quando a luz da casa acaba, a da gente continua. E Clara sorri toda vez que lê. Porque agora ela sabe. As luzes se apagam, sim. Mas algumas nunca se apagam por completo. Elas apenas aprendem a brilhar por dentro. Fim.